Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios e o nosso assunto de hoje é dragagem. E hoje estou com Matheus Novaes e Maurício Gaspar, ambos do corpo técnico da Diretoria de Infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos. Senhores, agradeço vocês terem aceito o meu convite para a gente falar de um tema importante para qualquer porto do país, mas a gente vai falar um pouquinho aqui do Porto de Santos também. É um prazer, obrigado pelo convite. É sempre legal ter um espaço desse aberto para a gente poder falar um pouco de dragagem, infraestrutura aquaviária, um tema bastante relevante para todos os portos do país. Legal. Agradeço também, Tércio. É um tema que realmente merece ser bastante discutido a nível nacional. A gente entende que a gente precisa avançar muito no campo de conhecimento em dragagem. E essas oportunidades aqui são ótimas para a gente poder trocar informação, fomentar a discussão sobre o tema. Hoje nós vamos forçar um pouquinho o nosso espectador a conhecer mais tecnicamente a dragagem, a navegação em lama fluida, enfim, todos os assuntos que permeiam o acesso aquaviário, né, em qualquer porto, né. A gente está no meio de uma consulta pública da concessão do canal do Porto de Santos, já houve a concessão do canal de Paranaguá, e aí eu entendi que era um momento para a gente trazer assuntos mais técnicos desse assunto. A gente sempre traz no Porto Negócios uma discussão sobre a dragagem em soluço, sobre a falta de profundidade para navegação de fato, e aí achei por bem chamar os senhores para a gente mergulhar nesse tema. A ideia é provocar e se sintam à vontade para a gente explorar. Matheus, eu queria começar contigo. A gente tem muita... A dragagem às vezes aparece na imprensa como um vilão, né, na gestão dos portos, né? E dragagem praticamente é uma atividade normal como qualquer outra dentro do porto. Ela é essencial para a manutenção da infraestrutura. Eu até brinco aqui no programa que é quase como escovar dente. Você tem que manter o canal dragado. Explica para o nosso espectador, né, qual que é a importância dessa atividade e o que no final esses equipamentos ficam fazendo no canal para manter essa rota de navegação segura e permanente aí para os nossos navios. Tá. Acho importante um brevezinho overview sobre o Porto de Santos. A gente está localizado no ambiente estuarino, né, no estuário de Santos. Perfeito. Entre as ilhas de São Vicente, Ilha de Santo Amaro, que é a ilha do Guarujá, e a ilha que comporta a cidade de Santos e São Vicente. Pela uma condição natural dos estuários, são regiões que estão sujeitas a aporte constante de sedimento, né? Ou seja, ao longo do tempo eu tenho entrada de material no meu canal que vai gerar um assoreamento do leito marinho, ou seja, vai gerar uma perda de profundidade. E aí por isso que a dragagem se faz tão importante. A gente precisa remover esse material que constantemente está entrando no canal, depositar numa área externa, em águas mais abertas, e com isso manter a segurança na navegação, manter o Porto de Santos com a profundidade necessária para que os grandes navios consigam continuar acessando o porto com segurança, que é o mais importante, né? Esse ponto importante que você falou da região estuarina, né? Para explicar para o nosso espectador que tem portos que não precisam dragar, como São Sebastião, que não é um porto estuarino, apesar de ter a Ilhabela na frente, né? Ele é um porto praticamente, ele é protegido pela Ilhabela, mas você tem uma corrente marítima que passa pelo meio do canal, diferente do Porto de Santos, que você tem vários rios que contribuem com esse sedimento. Ou seja, vão ter portos que vão precisar de menos dragagem e vão ter portos que vão precisar de mais dragagem. Exatamente isso, Tércio. A gente tem aqui em Santos, inclusive, uma sazonalidade muito grande, né? A gente está afeto à sedimentação durante todo o ano. No inverno, principalmente, a gente tem as grandes ressacas, onde eu tenho um grande aporte de sedimento no meu trecho 1, é o trecho aberto, de águas abertas, o trecho externo do canal. E no trecho de verão, sim, as grandes chuvas de verão que acontecem no alto da serra acabam por erodir os rios, trazem material para o trecho mais amontante do nosso canal. Então, basicamente, a nossa dragagem ela precisa acontecer sempre. No verão, mais dentro do canal, no inverno, na parte mais externa do canal. Como mesmo você falou, é escovar o dente, né? Se a gente não fizer todo dia um pouquinho, a gente vai acabar tendo problema no canal de navegação. O fato dessa dragagem ter a necessidade de acontecer durante todo o ano, a gente sabe que ano a ano o órgão ambiental vem apertando mais os requisitos, né, e as limitações da dragagem. Eu lembro a época que tinha overflow no Porto de Santos e a janela de dragagem era maior, ou seja, você podia de fato dragar todo ano
principalmente porque você tem a ressaca no inverno acarreando o sedimento para dentro do canal e o acarreamento dos sedimentos da montanha, né, da Serra do Mar, trazendo pelo corpo d'água, também puxando para os trechos mais a montante no canal. Maurício, você como um especialista que nasceu aí na gestão ambiental e se especializou no assunto dragagem, queria trazer esses assuntos que são espinhentos, mas são importantes para o nosso espectador entender, né? Primeiro, quero explicação da questão do overflow, a importância do overflow e o quanto que a gente precisa desmitificar o overflow e a importância da dragagem, principalmente no Porto de Santos, durante todo o ano. Tá, vamos lá. É só contribuir com a explicação do Matheus. Um fato interessante, Tércio, é que os estudos apontam que a maior contribuição de sedimentação do canal ela é marinha, tá? Ela não é fluvial. Então, a gente tem que dragar muito mais no trecho 1 do canal de navegação. Cerca de 60% do volume, né, Matheus? É dragado anualmente no trecho 1. E o pessoal geralmente tem essa ideia de que a grande contribuição ela vem de fato dos rios, mas não. Em Santos, a contribuição de fato acontece durante o inverno, principalmente durante o inverno, durante os períodos de ressacas, tá? Sobre as questões ambientais da dragagem, eu acho que é um dos desafios, tá, Tércio? Eu acho que dragar no Brasil, em linhas gerais, é difícil, né? Diferentemente de outros países, eu posso falar Bélgica, Holanda, a gente tem uma escassez de equipamento aqui no Brasil, então não tem muito equipamento, né? Então a gente tem que dividir o parque com outros portos e geralmente essa disponibilidade acaba ficando um pouco comprometida. Então a gente tem que se adaptar para esse formato de trabalho que geralmente não é observado em outros países com maior disponibilidade aí de equipamentos. Esse é um dos desafios, então eu acho que é a questão de disponibilidade das dragas. E o outro, de fato, são as questões ambientais, né? A gente vem sofrendo com essas alternâncias de condicionantes. Hoje, em linhas gerais, a gente não pode mais fazer overflow no Porto de Santos, então todos os trechos do canal o overflow está proibido. E a gente também não pode dragar durante o período de verão. Então, isso nos trechos 3 e 4 do canal de navegação, são os trechos mais internos, são os trechos estuarinos que recebem a contribuição maior durante o próprio verão, e hoje a gente não pode dragar nesses trechos entre dezembro a março. A gente está com essa janela ambiental, que eles chamam, e isso de fato impacta também no ponto de vista operacional. Overflow, a gente entende que é um... Explica para o nosso espectador o que é o overflow. Eu prefiro que o Matheus explique, que ele consegue sintetizar melhor essa explicação. Durante a operação de dragagem, nós estamos falando do overflow, quando você fala de overflow, você está falando de trailer suction hopper dredgers, né? Nós estamos falando de dragas que contêm cisterna e capacidade de transportar o material para a área de disposição, né? Exato. Então, quando você está executando a dragagem, está succionando o leito marinho, junto com o solo você traz um percentual de água, né? Eu não consigo dragar 100% solo. E obviamente que esse percentual de água, ele me traz uma falta de eficiência na minha dragagem. Então, o overflow, ele funciona mais ou menos como o ladrão da caixa d'água, né? Conforme o material vai entrando na minha cisterna, a parte sólida tende a precipitar dentro da cisterna e a água fica na parte mais acima da cisterna. Você abre esse ladrão, essa água começa a ser enviada para fora da cisterna, com isso eu continuo dragando. Ou seja, fisicamente eu tenho uma mistura mais rica de solo e água entrando na minha cisterna e uma mistura mais pobre de água saindo da cisterna, o que faz que eu torne a dragagem mais eficiente. Eu aumento a concentração de sólido dentro da minha cisterna e depois levo isso para a área de disposição. O que acontece é que essa água que sai da minha cisterna, ela não é água pura. Ela é uma mistura mais pobre do que a que eu estou bombeando, mas ao mesmo tempo ela tem alguma quantidade de sedimento misturada nela. E eu, quando retorno isso para o meio, esse sedimento fica em suspensão na água. Gera uma pluma de suspensão de material, que é o que a gente chama. E é o que os órgãos ambientais entendem que isso não é benéfico para o meio ambiente, que isso pode diminuir a incidência de luz, de oxigenação na água e pode trazer alguns problemas para a fauna marinha da região. Isso é uma coisa que, assim, é discutível, tá, Tércio? A dragagem é muito técnica, na verdade. Eu tenho certeza que é discutível. Então, assim, a discussão chega a nível acadêmico, geralmente. Então, assim, a aplicação ou não do overflow, ela tem que ser balizada em testes locais.
Você tem que buscar um conhecimento avançado das suas condições de operação, das condições naturais do meio, para você saber se de fato o overflow é aplicável ou não. Né? A preocupação ambiental, ela é pertinente? Completamente pertinente. Só que a gente tem que ponderar também a parte operacional, porque hoje, o que a gente sente na prática? Que a restrição de overflow, sim, ela gera um impacto operacional. Ela torna a minha operação mais prática, mais demorada, eu tenho que fazer mais ciclos de dragagem para chegar no mesmo objetivo do que se eu estivesse fazendo com overflow. Então, assim, o meu tempo de operação ele é expandido. Aí a gente tem tempo, né? Nós vamos falar de emissão. Sim. Então, para um ciclo de dragagem que eu poderia fazer 2 viagens e eu acabo fazendo 10 viagens, eu estou aumentando em 5 vezes as emissões em não fazer o overflow. Né? Essa balança Exatamente. dos ganhos ambientais, eu acho que às vezes o técnico está decidindo por não permitir o overflow, ele não coloca esse elemento na mesa. Um exemplo, né? É isso. São 2 fatores importantes que tem que ser colocados na mesa para fazer a análise da vantajosidade do overflow, né? E que normalmente não são colocados. Primeiro, as outras condições externas que eu tenho ao porto, que não a operação de dragagem, né? A própria passagem de navio no meu canal de navegação, ela suspende material. Claro, rebocador. Eu Tem tenho algo que mais levanta pluma do que rebocador? Hoje em Santos a gente fala numa média de 30, 32 manobras de navio por dia no nosso canal de navegação. Isso por si só suspende material. Sim. Os próprios eventos naturais, climáticos, de ressaca e grandes ondas, isso suspende material do fundo. Não precisa muito longe. Se você vai para Itajaí, por exemplo, o rio Itajaí-Açu, também é proibido lá o overflow, mas se você olhar para o rio, você vai ver claramente na foz do rio, um rio túrbido. Né? Eu acho que qualquer mergulhador que for entrar ali não vai conseguir enxergar um palmo na frente. Com certeza. E aí o discurso da pluma, ele cai por água abaixo, né? Literalmente. Isso acontece em Santos também. A gente tem uma alta taxa de movimentação de navio, você sabe. E a gente cada vez mais vem estudando esse fenômeno, Tércio. A gente verifica que os efeitos erosivos gerados pelos navios, eles possuem grande magnitude. Então, eles têm que ser considerados para fazer essa comparação de background, entendeu? A preocupação é válida, eu acho, com relação ao overflow. De fato, a gente tem que avançar em estudos. Eu defendo que o que a gente só vai conseguir superar essas discussões, superar esses paradigmas, se a gente avançar nos estudos técnicos em dragagem no Brasil. Então, tanto eu quanto o Matheus, a gente vem trabalhando para incentivar que sejam feitos trabalhos acadêmicos, que as universidades estudem o tema dragagem, porque é um tema super pouco estudado no Brasil, em comparação a outros países. Então, a gente só vai superar isso a partir do momento que a gente gerar o conhecimento técnico. Né? Eu tive a oportunidade de ir numa missão para a China e eu visitei o Instituto de Pesquisa de Dragagem da Shanghai Dredge Company. E eu fiquei impressionado porque era uma instalação bem robusta, você tinha tanques de provas, como a gente tem aqui no Brasil os tanques de provas numéricos da USP, né, e agora o mais recente, o offshore, em que você coloca dragas em escala reduzida, com cutters distintos, cria sedimentos distintos para testar desde formação de pluma no momento da dragagem, né? no cutter, no bocal da draga. Que diferentes cutters criam diferentes comportamentos, né? No momento da dragagem, com mais eficiência, menos eficiência. Enfim, eu concordo plenamente, a gente tem que investir de fato em linha de pesquisa. Eu até, naquela época, eu tentei provocar uma missão brasileira para trocar experiências e eventualmente instalar um tanque de provas para dragagem no Brasil e entender que o ambiente estuarino aqui ele tem um comportamento, ele tem que ser estudado como qual, né? Não trazer as preocupações, e isso é um ponto, uma crítica que eu tenho muito grande na discussão dos estudos ambientais, em nome da precaução não se faz, né? Não se estuda, mas também não se faz. É isso, e eventualmente restrições que foram impostas em determinados portos e funcionaram porque fazia sentido naquele momento para aquela região, você não pode replicar para todos os portos, porque as características são diferentes. Né? Exato. A gente sofre hoje com uma medida de proteção de quelônio, de tartarugas marinhas, onde a gente tem que instalar defletores na cabeça da draga, você tem restrição de acionar o overboard do bombeamento a uma certa altura do leito, isso gera uma perda operacional na dragagem. Só que essa restrição, ela vem do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, ela foi colocada a primeira vez lá no Porto do Açu,
que é um local conhecido como berçário de tartarugas e realmente faz sentido você ter medidas que protejam tartarugas. Mas Santos não é berçário de tartaruga. Existem indivíduos aqui? Sim. É uma área de passagem, eventualmente uma área de alimentação. Existem indivíduos no Porto de Santos, mas é mínima a quantidade. Então não faz sentido você trazer a mesma restrição que funcionou lá para o ambiente daqui. As medicinas têm que ser aplicadas conforme o ambiente, eu concordo plenamente. Aqui é a questão da balança, até você colocou muito bem, uma balança. Essas restrições de fato impactam na produtividade e a obra acaba se prolongando. Eu gero mais descartes em área oceânica, eu tenho mais tempo de operação no canal, ou seja, de qualquer forma eu estou gerando suspensão mesmo com a atividade de dragagem com essas restrições, então isso tem que ser sopesado. Aí compete a gente, aí, enquanto gestores e técnicos, viabilizar os estudos necessários para que a gente possa aí, amparar decisões administrativas que viabilizem a dragagem da melhor forma possível. Só fazendo uma menção, né, a gente no ano passado, 2024, 2025, né, Matheus, foi ano passado, a gente recebeu uma visita do pessoal do Porto de Hamburgo e de Delft, você teve no evento. A gente fez o lançamento do nosso programa de estudos em dragagem, né? Que é o programa de pesquisa e desenvolvimento e engenharia de dragagem. Então, são várias frentes de estudos e é um escopo que a gente mesmo definiu. Eu digo em termos de área de engenharia. A área de engenharia sabe o que precisa ser estudado hoje, a nível Porto de Santos, para que a gente consiga avançar em termos de eficiência, sustentabilidade, economicidade. Esse programa ele tem um escopo definido. A gente vem disponibilizando ele para as universidades, para quem tem interesse em estudar, e a gente pretende avançar de forma aí mais efetiva nos próximos anos, contratando instituições aí de renome, para que a gente possa buscar novas tecnologias, buscar otimização operacional, eventualmente substituir alguns tipos de metodologias, quem sabe. Hoje a gente verifica que alguns métodos que são aplicados em alguns portos com mais cultura de dragagem, como, sei lá, Hamburgo, Rotterdam, a gente não consegue aplicar aqui. Por exemplo, usar o nivelador como uma tecnologia independente, né? Um nivelador de fundo que é um arado que você usa para você manter ali a sua cota mais próxima do alvo desejado. Isso o pessoal já faz bastante lá e a gente não consegue fazer aqui ainda. Mas a gente já está avançando em estudos para que a gente possa avaliar se de fato essa tecnologia ela pode ser implementada de forma autônoma no Porto de Santos. O uso de injeção de água, em Itajaí se usa isso, aqui no Porto de Santos a gente não usa. Quem sabe eu aproveitar uma fluidificação de fundo, gerar corrente de densidade, eu não consigo otimizar minha dragagem, entendeu? A ideia é você gerar melhorias em que você diminua a quantidade do material que você está dragando. A gente entende que uma dragagem mais sustentável é uma dragagem onde você draga menos. Eu acho que essa é a grande questão, tá? A gente vai pegar esse assunto, vamos falar mais sobre a navegação de lama fluida. No próximo bloco a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, estamos de volta para o segundo bloco do Porto Negócios e hoje o nosso assunto é dragagem. Estou com Matheus Novaes e Maurício Gaspar, ambos são da área técnica da Diretoria de Infraestrutura da Autoridade Portuária de Santos. A gente terminou o primeiro bloco, Maurício, falando da questão da navegação de lama fluida, né? Visando poder navegar com menos intensidade na dragagem, ou seja, bons portos investem em redução do material a ser dragado, por questões óbvias, né? Primeiro, porque você intervém menos no meio. Segundo, porque você economiza, de fato, o recurso dragado. E, para isso, existem investimentos que são necessários fazer no canal. Você mencionou a primeira coisa, que é o entendimento de navegar, obviamente, no fluido, nessa lama, nessa fluidificação da lama no leito do canal, né? Hamburgo já faz isso, teve o evento aqui que vocês foram hosts, né, dessa equipe de Hamburgo. Queria que você explorasse mais essa questão da navegação da lama fluida e falasse também das outras obras de engenharia que poderiam colaborar para melhorar a fluidez do canal de navegação.
Na verdade, assim, Tércio, a questão da lama fluida também cai igual os outros vertentes da dragagem. Tem que ser estudado, né? No Porto de Santos, a gente está dentro desse pacote de programa de estudos que a gente já está soltando. Tem a questão da lama fluida, então isso vai ser avaliado. Só tem que ver se tem potencialidade para você usar a lama fluida para navegação. No Porto de Santos, no ano passado, durante aquela vinda do pessoal da Europa aqui para o Brasil na missão, eles trouxeram um amostrador, fizemos alguns testes. Existe uma camada, pelo menos no que foi verificado, mas ela não tinha grande magnitude a termos de você usar você ponderar para usar para fins de navegação. Quando você fala em magnitude, nós estamos falando de quantos centímetros? Era pouca coisa, Tércio. No Porto de Santos era pouca coisa. Só que a gente chegou a achar a camada de 20 centímetros. 20 centímetros, né? Assim, que é uma coisa que aí você pondera se vale a pena você tentar explorar essa premissa ou não. Em Itajaí é diferente, por exemplo. Em Itajaí a gente fez alguns estudos internos, comparando batimetrias de alta e baixa frequência, e a gente verifica que, na média, alguns locais, você tem uma camada aí de mais densa de lama que atinge 2,5 metros, algumas partes. 2,5 metros? 2,5 metros. Isso é expressivo, porque aquela preocupação que tem, vai tocar fundo, não vai tocar fundo. Bastante. Então... por isso um pouco que o Maurício insiste em falar que a gente precisa sempre fazer estudo, né? Por mais que você tenha estudo na Alemanha, você tenha estudo na Holanda, cada porto tem a sua característica de fundo, um é diferente do outro. A minha composição de solo não é igual de Itajaí, não é igual de Hamburgo, não é igual de Rotterdam. Então eu preciso, sim, trazer a linha de estudo deles para o nosso universo e adaptar as condições que eu tenho no meu porto aqui hoje. Exatamente a solução que foi dada para lá não dá para empacotar e trazer para cá, não vai funcionar. O método de pesquisa, o método de entendimento do ambiente que você vai dragar, que você vai navegar, o método é semelhante, mas obviamente os resultados das análises são diferentes. Exato. A partir do momento que minhas variáveis de entrada na minha equação são diferentes, meu resultado vai ser diferente no final. Mas aquela fórmula, ela funciona em algum momento. E isso para tudo, né? Não só para a questão da navegação, mas para a questão do impedimento da dragagem em um período do ano, do monitoramento de quelônios, do monitoramento de mamíferos, né? De cetáceos, né? Enfim. Aí tem essa outra abordagem que é você fluidificar o fundo, você injetar água no fundo, gerar um fundo mais mole para que você possa também explorar isso para fins de acesso de navio, para fins de fundo náutico, no caso. Né? Então são duas abordagens diferentes. Em termos de obra de engenharia, Tércio, para você ali trabalhar na minimização da sedimentação, a gente defende muito a implantação dos guias correntes na região do canal externo, né? Com a implantação de moles ali, você tem uma canalização do fluxo, você aumenta a intensidade das correntes e você atua em desfavor dos processos deposicionais. Então, consequentemente, você vai ter um menor volume a ser dragado durante um ano. Explica para o nosso espectador o que são moles e os guias correntes. São obras duras, feitas geralmente de enrocamento, que no nosso caso elas seguiriam o traçado do canal, né? Além de exercer um efeito protetivo contra ondas. Então, isso também seria benéfico para a praia. Para quem é de Santos, o nosso famoso emissário submarino ali é um quebra-mar, é um guia corrente, é um mole, é aquele tipo de estrutura. Você construiria algo semelhante na entrada do canal, um de cada lado. Com isso você afunila o seu fluxo, né? Aí é a hidráulica pura, né? Você diminui a sua área, você consequentemente aumenta a velocidade, porque a vazão tem que ser a mesma. Né? Com esse aumento de velocidade, o material não consegue mais depositar no fundo naquela região ali do canal. Com isso eu diminuo o assoreamento no canal, diminuo a minha dragagem. E a gente defende bastante que para 17 metros, quando a gente for dragar para 17, o empreendimento deve contemplar a implantação de obras duras, porque talvez o volume de dragagem aumente tanto que a gente precise buscar uma redução com uma obra de engenharia. Tá? A Transbrasa veio aqui no programa, quando teve o lançamento do Santos Mais Vivo, que é o empreendimento que eles estão desenvolvendo do IPTUR, né, no terminal de passageiros na Ponta da Praia. Aquela obra, eu me lembro quando eu estava como presidente da autoridade portuária, eles trouxeram um projeto, eu falei assim, segue o curso, porque o simples fato de você ter essa proteção na barra do canal, você protege o canal de receber os sedimentos da época de ressaca, né? E como você colocou, aprofundar para 17, tem que proteger mais ainda esse canal desses movimentos de ressaca. Então, tanto da margem direita como na margem esquerda, esses
eu vou falar a palavra muro, apesar de não é a palavra correta, mas esses muros para melhorar a velocidade e proteger a boca do canal dessa ressaca, ela é essencial. E no final, essa obra ela vai diminuir a tua necessidade de dragagem e manutenção depois do aprofundamento. Esse Isso. A gente tem alguns estudos feitos até o pessoal da USP que a gente tem um potencial de redução de sedimentação em um trecho 1, acho que mais um trecho 1 mesmo, em torno de 30%. E você trazer 30% para a monta envolvida em dragagem, tanto financeira quanto operacional, é muita coisa, Tércio. Então, assim, a gente tem, eu acho que é o caminho. Que você não tem permissão para fazer overflow. Então é exponencial eu tenho que sempre buscar a redução da dragagem com medidas inteligentes e bem embasadas em nível de engenharia. Outro tipo de medida, a armadilha de sedimento. Então, assim... Só voltar um pouco no guia corrente, acho importante a gente não deixar passar. A gente está falando aqui, obviamente, no benefício para o porto, né, redução da dragagem. Mas é importante falar que essa obra tem outras duas grandes vantagens. E a primeira delas é ajudar na contenção praial da ponta da praia, do bairro da ponta da praia. Sim, isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante que eu acho interessante a gente falar. E o segundo ponto é que ela tem um grande potencial de redução das ondas durante as ressacas. Então, além de proteger a região da praia, na ponta da praia, ela também protege a encosta em toda a região da ponta da praia, aquela região que sempre sofre com as grandes ondas, quebra a mureta, o pier de pescadores ali, que eventualmente já veio ao colapso no passado, hoje está reformado. Então, essa obra tem o potencial também de proteger a praia e a região costeira da ponta da praia, do bairro da ponta da praia. Na verdade, justamente o sedimento que iria entrar, né, no canal, ele se deposita, né, naquela região. No final, vai ser uma obra de recuperação daquela faixa praial que se perdeu ao longo do tempo. Né? E como você colocou, tudo é hidrodinâmica, né? Que a gente não vai fazer uma aula de hidrodinâmica aqui no Porto, mas quando a gente fala de fluido, né, no canal de navegação, manter o fluxo da água com velocidade acertada e não deixar depositar esse sedimento no canal, acho que é a grande missão dessas intervenções. Eu queria explorar mais um pouco essas obras, né, os guias correntes de ambas as margens que vocês mencionaram. O aprofundamento para 17 são questões essenciais que devem constar aí no quadro de investimentos dessa concessão. Eu queria buscar a importância do aprofundamento do 17, porque todo mundo acha que aprofundar é apenas para atender os grandes navios, né? E, na verdade, é abrir essa janela de atracação que muitas vezes os nossos graneleiros estão sofrendo. Vamos colocar isso na pauta, né? A importância do aprofundamento não é só para atender os navios que estão batendo na nossa próxima geração, mas melhorar a própria eficiência atual da operação do Porto Santos. Hoje a gente já está prevista a obra para aprofundamento do canal para menos 16, seria o ganho de 1 metro de profundidade, né? Hoje a gente mantém o canal a 15, estaria conseguindo ganhar mais 1 metro de profundidade. Essa obra, ela visa manter os navios que hoje já acessam o Porto de Santos, então os navios com 366 metros de loa hoje são os navios homologados. Obviamente que eles vão poder entrar no canal de navegação com um calado maior, tendo um ganho de operação melhor, então o navio hoje vai poder sair ou entrar no Porto Santos com uma quantidade maior de containers do que ele hoje já entra. Além disso, os navios graneleiros, eles vão poder navegar a qualquer tempo no canal do Porto Santos. Hoje, os grandes navios graneleiros, eles precisam esperar a janela de maré, ou seja, precisam esperar a maré alta para que eles possam entrar ou sair do canal de navegação, concorrendo com os navios de container. Esse 1 metro a mais faz com que esses navios não precisem mais esperar a janela de maré, ou seja, eu tenho um ganho operacional muito grande. Já a obra de menos 17, ela tem um objetivo também de trazer navios maiores. Os 399 são os Ultra Large Container Systems, são os maiores navios que operam hoje no mundo. A intenção é preparar o Porto de Santos para poder receber esses navios, e a gente entende que tem que aprofundar o canal para 17, mas não só aprofundar, eu preciso fazer melhorias na geometria do meu canal. Hoje eu tenho raios de curva muito estreitos, que eventualmente esse navio teria dificuldade em manobrar. E além disso,
o ideal seria fazer um alargamento da calha do canal em alguns pontos. Não é possível, pela nossa geografia, não é possível alargar o canal inteiro, né? Eu tenho alguns pontos que são limitados pelas ilhas na qual o canal está compreendido ali no meio, mas em muitos pontos é possível alargar o canal. E aí com isso eu tenho ganho operacional. Eu posso ter o cruzamento de navios em alguns trechos do canal. Isso faz com que eu possa manobrar entrada e saída ao mesmo tempo. Eu não preciso ter uma fila sempre de entrada ou uma fila sempre de saída. Isso é um ponto importante, né? Só para às vezes para o nosso espectador que às vezes não está ambientado com o canal de navegação, quando a gente faz intervenções de aumento da profundidade e o alargamento do canal, você consegue trabalhar com navios de comprimentos maiores para fazer a mesma raio de curvatura, como se a gente fizesse um paralelo com rodotrem e estrada, né? Tem estradas super sinuosas que, inclusive, não é permitido o caminhão trafegar. E você precisa ter, obviamente, um raio aclive para poder caminhões de maior porte. A mesma lógica acontece no canal. Explorando mais isso sobre a questão do conflito, hoje, né, você acabou de mencionar os graneleiros. Tem graneleiro hoje que em 26 horas você consegue fazer o carregamento do navio e ele espera 8 horas para uma janela de maré. Queria pegar esse assunto e mergulhar um pouco, porque tem muita gente que confunde calado com profundidade, né? Vamos aqui, de uma vez por todas, a gente... e muita gente do setor, né? Muita gente do setor fala de forma equivocada, né? Vamos explicar para o nosso espectador a diferença entre calado e profundidade, a interferência da maré na navegação e mostrando que o calado é dinâmico, ele depende do regime de navegação e que a profundidade no DH0 ela é a mesma. Acho que a primeira coisa que precisa claro para todo mundo é que quando você fala de profundidade, você fala de canal de navegação. Quando você fala de calado, você está falando de embarcação. São medidas, cada um para a sua referência. Quem tem profundidade é canal, quem tem calado é embarcação. Perfeito. Então hoje, Gravou? Nosso canal tem 15 metros de profundidade. Isso, nós como engenharia, como diretoria de infraestrutura, é isso que a gente controla, profundidade. A gente busca manter a profundidade do canal de navegação. Com base nessa profundidade, com base na geometria dos navios, aí eu vou entrar no assunto que é a sua especialidade, engenharia naval. Eu sou engenheiro civil, você como engenheiro naval entende desse assunto um pouco melhor do que eu. Com base nas características do navio, nos movimentos que ele faz durante a navegação, você precisa definir uma folga abaixo da quilha. A quilha é a parte mais baixa do casco, então eu preciso definir qual é a folga que precisa existir entre a quilha do meu navio e o leito marinho. Aqui em Santos, essa folga ela é definida em 1,5 m. Então, se eu tenho 15 de profundidade, uma folga de 1,5 m, o calado da minha embarcação ele é de 13,5 metros. Tá? Então, vamos lá, profundidade de 15, meu canal tem uma profundidade de 15 metros e a minha embarcação tem um calado de 13,5 metros. Perfeito. E aí eu vou entrar no seu ponto da maré. Hoje em Santos a gente costuma ter uma variação média de maré de 1 metro de altura. Então quando eu falo que eu tenho um calado de 13,5, eu estou falando na maré baixa, sempre com relação à minha cota zero definida pela Marinha, que é a autoridade marítima no Brasil, ela que define o DHN zero lá. Tá? Então, como eu tenho um ganho de maré no Porto de Santos, durante a minha maré alta, durante a minha pré-amar, eu posso ter um ganho de 1 metro de calado. Então, durante a pré-amar, meus navios podem entrar no Porto de Santos com até 14,5 metros de calado, que obviamente eu estou mantendo meu 1,5 m de folga abaixo da quilha, e esse navio está navegando em Santos com segurança. Tá? Parênteses, obviamente, na hora que o navio atraca, no berço, ele é mais profundo para respeitar essa variação da maré. Tem portos, né? É importante trazer para o nosso espectador, tem portos que a variação de maré chega a 2,5 metros, Itaqui, 7, dependendo do regime não só de maré, mas o regime a combinação entre a maré e a vazante, onde tem mais oscilação de nível, são nos portos em foz de rio, né? Como Itaqui, Barcarena, enfim, tem o próprio Manaus está no meio do rio, tem essas oscilações expressivas. O fato de você trabalhar com esse calado dinâmico, ou seja, dependendo da hora do dia, que tipo de embarcação você tem aquele calado operacional da embarcação viável para ele navegar,
O aprofundar 17 metros é justamente aumentar essa janela de atracação, permitindo que os graneleiros saiam a qualquer momento do dia. Com o 16, você acabou de mencionar que praticamente a gente consegue liberar os graneleiros para saírem em qualquer momento do dia. Que outras intervenções vocês acham que é importante ter hoje no canal de Santos, ou em qualquer outro canal de navegação, além do guia corrente, a questão do overflow que a gente comentou, a questão do aumento da janela de intervenção da dragagem? Você mencionou aqui, Maurício, que justamente no momento que você precisa dragar os trechos 3 e 4, é justamente o momento que você não pode dragar os trechos 3 e 4. Em teoria, a sedimentação dos trechos mais internos do canal está associada a maior pluviosidade. Então, durante o verão chove bastante, então a gente tem tendência de ter maior porte sedimentar nessas áreas mais internas. E a gente está com essa proibição. Em termos de outras intervenções, Tércio, eu acho que seria interessante que se pensasse para o Porto de Santos em armadilhas de sedimentos. Tá? Boa. Hoje já tem 2, ali no nosso trecho 1, tem 2 armadilhas já implantadas, só que é um outro caminho. Você consegue implantar aí, você consegue rebaixar áreas do canal para induzir a deposição antes que os sedimentos cheguem na soleira, né? Então, eu acho que é um tipo de intervenção super bem-vinda. A gente, óbvio, também precisa desenvolver estudos um pouco mais robustos para tentar subsidiar a localização dessas armadilhas, mas eu acho que é uma tendência. Eu acho que em breve a gente vai ter alguns resultados já de estudos mostrando onde tem que colocar a armadilha no Porto de Santos. Essas armadilhas normalmente elas ficam em foz de contribuintes, né? Então, foz do Rio Casqueiro, foz do canal de Bertioga, foz do Rio Cubatão, né? Enfim, na verdade você coleta esse sedimento antes de ele entrar no canal principal e você faz a limpeza ali cirúrgica daquele sedimento com um equipamento mais simples, inclusive menos custoso. Sim, né? É isso. E eu concordo contigo, né? Estudar é importante para saber a hidrodinâmica do canal. Eu vou fazer um rápido intervalo e no último bloco eu queria puxar aqui assuntos para outros portos. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Fique conosco. Boa noite, estamos de volta para o último bloco do Porto Negócios e hoje o nosso tema é dragagem. Estou com Matheus Novas e Maurício Gaspar, ambos da área técnica da Diretoria de Infraestrutura da Autoridade de Porto Santos. Os 2 primeiros blocos foram super ricos em termos de assuntos da dragagem e falamos bastante do Porto de Santos. Vocês já têm experiências aí coletadas de outros portos, né? Eu queria sair um pouco nesse último bloco do Porto de Santos e buscar boas práticas, desafios que outros portos enfrentam, né? Para beliscar aqui e dar uma pitada de pimenta no nosso programa, Barra Norte do Rio Amazonas, né? É uma barra super sedimentada, ela está limitada ali naquele Panamax, no limite de um Panamax navegando, e ela tem um comportamento aí que vai alterando ao longo dos anos, né? Isso é um ponto e que também queria buscar o assunto da dragagem de portos de foz de rio. Como é que é o comportamento da dragagem no ambiente daquela conexão entre água salgada e água doce, né? Buscar a experiência de vocês, acadêmica, obviamente, e de discussão com os pares aí mundo afora. Eu acho que primeiro a gente pode falar com grande propriedade de dragagem em foz de rio, tendo em vista que a gente acabou fazendo a gestão da dragagem do Porto Itajaí por bastante tempo, né, Maurício? Verdade. Foi um desafio muito grande quando a gente chegou lá, uma dragagem que estava em ritmo bastante lento, bem abaixo do que deveria ser. Pegamos um canal bastante assoreado e com um comportamento bastante diferente do nosso aqui de Santos, que foi um grande desafio a gente ter que entender como que aquele novo ambiente se comporta, né? E ali é uma foz de rio,
em que pese que ainda é um ambiente tuarino, que você tem ação da água do mar, mas ali é uma foz de rio com uma corrente bem mais intensa do que a gente tem aqui em Santos. Porque você tem esse afunilamento, né? Boca Isso. Diferente de Santos. Isso. Carrega bastante material, então a gente chegou a identificar a influência de material que vinha desde Blumenau, lá do centro de Santa Catarina, que acabava chegando no porto. Uma camada de lama fluida muito grande, como o Maurício já adiantou, chegava até 2,5 metros. A lama fluida ela é um dificultador para a operação de dragagem, porque ela é um material com uma densidade muito baixa, então você não tem uma grande eficiência dragando lama fluida. Até com overflow seria um problema, né? Você teria que fazer muito overflow para poder... A lama fluida ela tem a característica que ela é um fluido não newtoniano, né? Sim. Então ela tem uma densidade muito baixa, da ordem de até 1,2. É um material que ele muda o comportamento dele ao longo do tempo, mas demora para que isso aconteça. Então ele é um material que demora para decantar na sua cisterna. Então dificilmente você teria ganho de produtividade com overflow lá em Itajaí, né? E se você colocasse o cutter da dragagem abaixo desses 2,5 metros, buscando de fato, estou pensando alto, buscando de fato retirada de sedimento e melhorando, no final do dia nós estamos melhorando a segurança dessa camada. O que a gente acabou fazendo lá em Itajaí foi usando a injeção de água para manter esse fundo fluidificado, manter essa lama fluida, fazer com que a corrente do rio pudesse transportar esse material. É claro que isso tem um tempo, eu não consigo fazer isso eternamente, né? Sim. Então, chegar a um determinado momento onde você tinha que realmente vir com a hopper, e aí você acaba tendo que passar essa camada de lama fluida com a cabeça de dragagem, dragar embaixo, rebaixar o seu leito marinho real para trazer toda essa camada de lama para baixo. E aí você consegue restabelecer a condição de navegação no canal. A grande dificuldade em Itajaí, de fato, é você achar o fundo de fato verdadeiro, né? Porque a batimetria de alta frequência ela acaba retornando, o feixe retorna no começo da camada de lama, então você não sabe o que de fato é o fundo. Justamente pela diferença de densidade do fluido, você vai capturar uma informação equivocada. Aí você tem que fazer sempre comparação da alta com a baixa frequência para você saber mais ou menos o que você está mexendo. De fato, Itajaí é um local super complexo de dragar, mas deu certo, né, Matheus? A gente manteve aí a operação correndo, mantivemos o calado ao longo de todo o ano. Foi uma experiência super, super interessante também, nível de aprendizado. Em termos de gestão de dragagem em si, Tércio, a gente se espelha muito dos portos da Europa. Você falou portos que estão em rios, que podem estar distantes do mar offshore para você fazer descarte. O que o pessoal faz muito é trabalhar com, talvez, descartes intermediários. Eu não preciso sair até lá fora do mar para mim fazer o descarte, não. Eu descarto em algumas zonas anteriores à foz do rio, ainda que esse sedimento retorne em algum momento, mas eu mantenho meu calado na profundidade que eu mantenho minha profundidade onde eu quero, né? A gente também vem defendendo muito a premissa do working with nature, né? Que a Pianchi ela preconiza. Você aproveitar o meio para você minimizar a quantidade de material que você está dragando. Como o Matheus colocou, você talvez você injetar água, fluidificar o fundo e aproveitar as próprias correntes do canal para que esse material vá embora, vá para as zonas mais profundas e eu consiga manter minha profundidade sem efetivamente eu estar usando um método de dragagem convencional. Isso o pessoal faz bastante lá fora também. Você conhecer muito bem as características oceanográficas, hidrodinâmicas do seu meio e você aproveitar isso para você minimizar a dragagem. A gente vem estudando no Porto de Santos algumas alternativas. Por exemplo, a gente acabou de comentar que o navio gera uma erosão. Ele tem um potencial de gerar uma erosão no fundo. Isso, de fato, é verificado nas batimetrias. Em alguns berços, a gente verifica que tem algumas depressões que são constantes. Então, tem um padrão de erosivo dentro do próprio berço. Por que eu não usar essa depressão para mim fazer um retrabalho do material dentro do próprio berço e eu jogar o material de dragagem para dentro dessas zonas mais profundas? Você pode fazer isso com plau, com plau, com nivelador. Enxugar gelo, em algum momento sim, eu vou ter que dragar, vou ter que com uma draga convencional, eu vou ter que remover todo o material. Mas o que eu ganho nisso? Eu dilato as minhas campanhas de dragagem, eu aumento
o tempo entre as campanhas e eu também diminuo o número de mobilizações. E no Brasil, que é um país onde existe uma escassez de equipamento, isso é super interessante. Faz né? sentido. então, Faz uma gestão financeira e operacional do Um dos grandes custos da dragagem não é o dragar o material em si, né? É o transporte do material até a área de despejo. Sim. Assim, um ciclo de dragagem hoje no trecho 4 demora em torno de 4 horas e meia. Dessas 4 horas e meia, eu estou dragando por meia hora. As outras 4 horas, eu estou navegando até o meu ponto de descarte, descartando o material e retornando. Então, o maior custo envolvido na dragagem é o transporte de material e não a dragagem em si. Agora, um ponto importante, né, que a gente está falando de pesquisa, de estudo, né? Não precisa fazer muita matemática, mas puxar aqui para a gente pensar em voz alta. Se para cada ciclo de 4 horas eu trago meia hora e eu pego um volume de cisterna, se eu ficasse ali fazendo overflow naquele mesmo ambiente, eu não precisaria remexer naquele fundo em ciclos. Eu dilato o ciclo e volto e faço a mesma intervenção no mesmo ambiente. Dilato o ciclo e volto. Ou seja, estou intervindo ali várias vezes homeopaticamente, ao invés de fazer uma intervenção única, fazer o overflow e já garantir o aprofundamento daquele canal ou garantir, né, a recuperação da profundidade daquele canal. Não precisa ser não ter bola de cristal, mas eu entendo que o overflow nesse momento ele passa a ser um instrumento de gestão da melhoria da qualidade ambiental e não da piora, como muitos licenciadores acabam advogando, né? Que pese a questão da pluma de sedimentação poder, que no meu caso que eu entendo que não, poder ter algum problema de interferência no comportamento da vida marinha, mas eu fazer várias intervenções no mesmo dia, pensando em ciclos de 4 horas de navegação. Sim. 4 horas o ciclo completo ou 4 horas só e despejar? Ciclo completo, 4 horas e meia. No trecho 4, tá? Isso varia de acordo com a região do canal, obviamente. Eu acho que são pontos que devam ser colocados na pauta. Hoje a gente entende que aproximadamente 30 minutos de overflow, ou seja, mais meia hora de operação de dragagem, já seria o suficiente para eu otimizar a minha carga. Eu não preciso ficar lá mais 2, 3 horas. E aí sim, talvez eu estivesse gerando uma ressuspensão de material forçado, tá? Mas em torno de 30 minutos de overflow já seria o suficiente para eu otimizar a minha carga e ir em direção ao PDO. E menos intervenções nos ciclos diminuiria sucessivos. o tempo de intervenção no canal. E aí eu consigo ter uma janela para a minha próxima operação de dragagem, onde o meio consegue se recuperar. Ponto importante é a formação do quadro técnico também dos órgãos ambientais com relação ao assunto de dragagem, né? Não basta, eu brinco, a gente estava falando antes do programa sobre alpinismo, né? Eu sempre discutia, eu sempre fui preocupado com primeiros socorros, né? Quer dizer, mais do que eu estar preocupado com primeiros socorros, meu parceiro tem que estar preocupado com primeiros socorros. Ou seja, mais do que vocês estudarem dragagem, é importante que os órgãos ambientais também estudem o assunto com profundidade para ter uma discussão no mesmo nível técnico. Assim como a gente, quando estuda dragagem, obviamente está visando eficiência, melhoria das técnicas de dragagem, otimização do processo, o meio ambiente ele é sempre uma condição de contorno. Isso não pode nunca ser descartado. Eu nunca posso deixar isso de lado. Sim. Né? Vocês trouxeram um tema importante, que é justamente diminuir a quantidade de material dragado, diminuir a quantidade de intervenções de dragagem. E, eventualmente, para isso acontecer, eu preciso fazer overflow, eu preciso fazer uma deposição num recinto intermediário, não em alto mar. Flexibilizações, né, que precisam ser feitas. A gente só vai alcançar isso se todo mundo evoluir em nível de conhecimento como um todo, Tércio. Isso aí é o que a gente tem que perseguir. Eu acho, de fato, que o licenciamento ele traz ganhos, ele faz a gente avançar, né? Eu acho. Não, é um momento de debate, né? É um momento que você vai refletir sobre a operação, você vai refletir para ver se de fato está fazendo a coisa da melhor forma possível. Só defendo também que existe necessidade de mudança de postura, né? Eu acho que também nós, como executores, gestores de engenharia, na verdade, né, a gente tem que assumir para a gente também a necessidade de deixar
operação mais eficiente, mais sustentável, porque o conhecimento acaba ficando Claro. mais direto na nossa mão. Então, eu acho que a gente tem que também buscar essa mudança aí a gente tem que deixar de ser reativo, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente espera uma condicionante vir e a gente acaba cumprindo. Por que eu já não proponho o meu projeto de uma forma mais eficiente, mais... Eu brinco que todo gestor de infraestrutura tem que ter um estágiozinho na área ambiental. Isso. Você teve essa oportunidade na autoridade portuária e de entender que a questão ambiental ela é premissa de projeto e não tenho que atender, né? E eu ganha-ganha, né? Que é a própria Exato. PIA que defende. Muitas vezes eu tornando a minha operação mais eficiente e mais ótima do ponto de vista operacional, Sim. eu vou trazer um ganho ambiental paralelo. Exato. Então, assim, as coisas acabam se casando no final do dia. E eu acho que todos os estudos que a gente tem que desenvolver, todas essas mudanças que a gente pretende agregar às operações aí nos próximos anos, elas vão buscar isso, Tércio. Elas vão buscar esse aumento de eficiência em todos os termos, na verdade, né? Eu vou ganhar na parte operacional, vou ganhar na parte financeira, vou ganhar na parte de meio ambiente. A gente tem que sempre buscar cumprir com essa... Precisa fazer com que essas coisas andem juntos, senão não dá certo. Sim. Não adianta eu ter uma operação extremamente benéfica do ponto de vista ambiental se ela é extremamente onerosa. A coisa não vai acabar se casando. Eu tenho que chegar no ponto comum. E aí um ponto importante para finalizar é essa proatividade, né, da engenharia em olhar a questão ambiental com mais cuidado e, do outro lado, a gestão ambiental, né, o órgão licenciador olhar a engenharia portuária com mais esmero também, né? Isso. É um movimento dos dois lados, não é só unilateral para a gente que faz engenharia, mas eu acho que é também do lado do órgão ambiental também. Senhores, nosso tempo estourou, dá mais 3 programas para falar de dragagem aqui, nós vamos voltar para falar mais de dragagem. Quero agradecer vocês terem disponibilizado seu tempo aqui para vir aqui no Porto Negócios e, bom, com certeza portos do Brasil inteiro aí vão bater na porta de vocês, já fazem isso naturalmente, pedindo aí um acolhimento técnico aí de outros portos. Bom, Matheus, agradeço e Maurício também. A gente que agradece, Tércio. Esse espaço aqui é muito importante para a gente poder discutir dragagem e infraestrutura portuária, aquaviária no nosso país. E a gente que agradece. Fico feliz de ser esse fórum para esse espaço. Obrigado, Tércio. Mais uma vez, essa oportunidade para a gente divulgar um pouco do que a gente está fazendo é super importante. Eu entendo que em termos de dragagem, o Porto de Santos vem evoluindo muito nos últimos anos. E eu acho legal disseminar o que a gente está fazendo para o resto do Brasil, aproveitando essa oportunidade aqui. Obrigado, Tércio. Eu agradeço. Bom, a gente fica por aqui. Foi um Porto Negócio bem técnico, espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. Semana que vem estaremos aqui de novo no Porto Negócios. Espero vocês.